Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, nós celebramos o Dia do Senhor e somos envolvidos pelo mistério da sua Páscoa Redentora. Lembrando hoje o Dia Mundial dos Pobres, comprometemos-nos em ser uma igreja que não fica indiferente aos sofrimentos dos mais pobres e excluídos. A igreja no Brasil vive também nestes dias o 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Recife, com o tema Pão em todas as mesas. Com essas motivações, o nosso espírito unido ao Senhor, que nós possamos celebrar seu mistério. Então, a primeira leitura está em Malaquias, capítulo 3, versículo 19 e 20. Malaquias, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Então, na primeira leitura, Malaquias profetiza a vitória dos justos no dia do Senhor. Os ímpios e soberbos serão queimados como palha e os justos, tementes a Deus, serão salvos pelo sol da justiça que nascerá. Os cristãos podem aplicar duplamente essa profecia à pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, nele se concretizou a esperança da vinda do Messias. Jesus é o sol da justiça que brilhou no mundo, trazendo a salvação para quem o recebe, para quem o recebeu e o recebe. Em segundo lugar, tem-se a prefiguração da segunda vinda de Jesus, o Messias, no glorioso dia do Senhor. Refletida nessa linha, a profecia de Malaquias prepara-nos para a meditação do Evangelho, tá certo? Então, que a gente possa realmente refletir nessa primeira leitura, E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. Irmãos, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivesseis autoridade, mas para vos dar nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, fala sobre exortações diversas e saudações. E aqui, segunda carta de Tessalonicenses, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz, quem não quer trabalhar também não deve comer. Então, que a gente possa, realmente sempre cada vez mais ajudarmos sempre uns aos outros, e que a gente possa sempre trabalhar para ganharmos o nosso sustento, que a gente possa realmente possamos estar tranquilos, e que nós possamos sempre também ajudarmos uns aos outros. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, vos admirais com estas coisas? Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições,
não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então, no Evangelho, Jesus alerta quanto à ocasião do seu retorno. Até a sua volta aparecerão falsos profetas, guerras, catástrofes e tragédias, perseguição e morte. Porém, todo cuidado deve ser tomado para que o discípulo fiel não seja enganado. A manifestação gloriosa de Jesus é carregada de imprevisibilidade. O dia do Senhor pertence aos planos insondáveis do próprio Senhor Deus, o Pai. A tarefa do discípulo é manter-se dia a dia na fidelidade ao Evangelho de Jesus, permanecendo firme para ganhar a vida. Em seu itinerário de vida missionária, o discípulo transforma os tempos de perseguição e dificuldade em ocasiões de testemunho da fé. O discípulo conta com a colaboração e com a proteção divina. Então, ele diz: vos darei palavras acertadas. Não perdereis um só fio de cabelo. Então, que nós possamos depositar sempre a nossa confiança em Deus, tá certo? A nossa confiança em Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.